Cicobi, Cicobi Centro. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conversas Coop Podcast, o podcast da Cooperativa Cicobi Centro. E nós temos trabalhado nos últimos dias, né, uma campanha interna da nossa cooperativa que é Coisa Nossa. Então, para quem acompanhou as nossas pré-assembleias, viu esse selo colado aí em várias das nossas comunicações, tem comunicações espalhadas aí por vários lugares. E o tema hoje é falar de um negócio que é coisa nossa, né? A agropecuária é coisa nossa. Então, nós estamos aqui hoje, né, com um convidado, Neto Prado, e temos uma diferença hoje aqui no nosso podcast. Nós temos um co-host que está aqui conosco hoje, o Thiago, que é zootecnista, especialista, gerente de estratégia de negócios lá na Cicobi Centro. Está aqui para auxiliar a gente nessa pauta um pouco mais técnica. Tiago, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Obrigado, Edgar. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Neto? Ouvintes. Edgar, é um grande prazer, né, fazer parte aqui desse bate-papo, digamos assim. Eu tenho certeza que a prosa vai ser muito boa, né? Porque temos aqui uma autoridade da área, né? E é isso aí. Ó, um pequeno adendo, tá? Hoje eu sou formado em engenharia ambiental. Acredito que o Neto é zootecnista. O Neto é o nosso zootecnista. Rapaz do céu. Mas ó, correção feita. Agora nós continuamos. Engenheiro ambiental. Então, olha só que maravilha, né? Então, vamos ter aqui multiformações para a gente prosear, né, um pouquinho sobre a questão da pecuária e alguns assuntos que está na pauta, né? Mas é isso aí. Então, fazendo justiça, vou apresentar o Neto. Zootecnista, pecuarista, professor, consultor, especialista em nutrição animal, especialista em manejo de pastagem, etc. E aí, Neto, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito nosso convite aí. A palavra é sua. Muito obrigado, Edgar, muito obrigado, Thiago, o pessoal todo do Cicobi Centro, a equipe. Obrigado pelo convite. Acredito que o bate-papo hoje vai ser um bate-papo muito interessante porque nós temos muita coisa para ser falada, né? A produção pecuária, a produção do agro de forma geral, ela tem um potencial gigantesco para ser explorado e isso vai desde o pequeno, médio e grande produtor. Então acho que nós vamos falar para muita gente sobre bastante coisa aqui hoje. É importante ser pontuais, viu, Neto? Quando a gente olha, por exemplo, para o que nós temos de negócio, o Thiago tem até mais propriedade para falar sobre isso, mas a Cicobi Centro ela é uma cooperativa de livre admissão, ou seja, independente de segmento, coopera pessoas físicas, jurídicas, produtores rurais, e ela atua com crédito. E esse crédito ele não é só comercial, ele tem crédito rural. Então, na verdade, eu estou contextualizando só para falar aqui uma curiosidade, que praticamente metade da carteira de crédito hoje que a gente tem, na casa de 1 bilhão, toda a área de atuação que a gente está, é crédito rural. Então, por que esse tema é relevante? Por que eu falei que o agronegócio é coisa nossa? Então, a gente começa já a explorar um pouco dessa relevância no volume de negócio que a gente faz no dia a dia. Ô Neto, acho que para a gente iniciar, quando a gente olha aí para os praticamente 80 mil cooperados que nós temos dentro da Centro, boa parte deles produtores rurais, a gente não está falando só de produtor rural grande, né? A gente está falando, às vezes, de propriedades pequenas. Está falando de propriedades de 2, 3, 5, 10 alqueires. Né? Então, quer dizer que esse assunto de tecnificação, de melhoria de produtividade, ele é um assunto também para o pequeno produtor, assim como é para o grande? O que você poderia falar para nós nesse sentido? Olha, é muito importante você trazer esse ponto, porque a tecnificação... Em primeiro lugar, ela é muitas vezes encarada como trazer tecnologias de difícil acesso para o pequeno produtor ou para quem às vezes não tem capital para poder colocar dentro da fazenda. Mas na realidade, o que é uma intensificação? O que é trazer intensificação através da tecnificação para dentro da fazenda? É tudo que te leva do ponto A para o ponto B, aonde nesse ponto B você produz mais do que você produzia no ponto A. Então, desde práticas de mudança de comportamento do manejo de pastagens, até você colocar drone, você colocar software, você colocar monitoramento por satélite,
tudo isso envolve tecnificação. Então, sim, o pequeno produtor ele deve ter acesso à tecnificação, até mesmo por conta de um fator importantíssimo, né? Quando a gente fala de custo produtivo dentro da fazenda, que é todo o custo da porteira para dentro, nós temos custo de pastagem, nós temos custo variável, que é basicamente nutrição e alguns outros custos envolvendo sanidade, e nós temos o custo operacional, que envolve todo o restante do fluxo de caixa da propriedade. E geralmente, para o pequeno produtor, esse custo operacional ele acumula muito, e o produtor, quando ele só produz o que convém para ele num modelo mais extensivo, fica pouco diluído. E esse custo produtivo acaba ficando muito elevado para quem tem pequenas propriedades. Então, a tecnificação é, se não a única, mas uma das mais importantes formas de você diluir custo produtivo dentro da fazenda. Então, para o pequeno produtor, eu vejo como, inclusive, obrigatório. Maravilha. Acho que vamos fazer no bate-bola então, Thiago. É isso aí. Tá. Eu já tenho uma dúvida aqui. Ô Neto, hoje você teria noção aproximada de, em 1 hectare, na média do estado, quantas arrobas é produzida por ano? Porque, assim, a grosso modo é falado que no nosso estado ainda está muito abaixo, né, do potencial que pode ser atingido, né? A gente tem a questão também dos nossos solos, tem muitas manchas de solo um pouco mais fraco, é uma realidade do estado, né? Como que está essa questão de capacidade de lotação, de modo geral, do nosso estado? Olha, para você ver hoje, se a gente falar primeiro a nível de Brasil, a lotação média Brasil hoje está bem abaixo do 1 UA por hectare. Por quê? Por causa do nível de degradação que a gente tem de pastagens. Que eu acho que, inclusive, é um pivô central da nossa conversa aqui, a degradação de pastagem. Que é o que o produtor mais tem que se conscientizar do que acontece na propriedade dele. E Rondônia, apesar de ter clima favorável, apesar de ter uma presença maior de uma geração que está buscando um pouco mais de tecnificação do que alguns outros estados, ainda é um estado que está aquém da produtividade necessária. A gente pega hoje uma referência, uma das grandes referências hoje que a gente tem em termos de indicadores em propriedades, tanto na pecuária quanto no setor agrícola, é o pessoal da Integra, do Antônio Schacker, não sei se vocês têm conhecimento sobre ele, é um cara gigante hoje nessa mensuração de indicadores, e ele traz que a média das propriedades em ciclo completo que eles atendem, ou seja, já é acima da média, são 6 arrobas hectare ano. O que eu estava conversando com o Thiago agora mais cedo é muito baixíssimo, né, cara? E em recria e engorda, que já é uma produtividade mais alta porque tem mais giro dos animais, é em torno de 9 arrobas por hectare ano. O que é uma produtividade baixa também, mas que já dá um norte para a gente da onde nós temos que navegar. Então, acredito que, não sei se respondeu o que você estava buscando, mas o estado de Rondônia ele caminha um pouco junto com esse indicador nacional, mas em comparação com os estados de maior produtividade, nós ainda estamos aquém. Legal. E a gente tinha conversado mais cedo também, né, Edgar? O Neto, ele não fica só na teoria, ele de fato ele permeia entre a teoria e a prática, né? O Neto hoje ele é produtor rural também, né? É pecuarista. Tem propriedade para falar. Tem propriedade para falar. Então, como diz, ele mata a cobra e mostra o pau, né? Neto, fala um pouquinho para a gente sobre o que você já conseguiu implantar nos seus empreendimentos, nas suas propriedades, o resultado que isso trouxe até o momento, como, por exemplo, em relação à taxa de lotação, até onde você já conseguiu chegar, se tem algum ponto de melhoria ainda, consegue falar um pouquinho para a gente? Maravilha, falo sim. Hoje nós temos uma propriedade, né, propriedade nossa, da família, fica em São Francisco do Aporé, e ali nós começamos lá no ano de 98. São 900 hectares de pastagens, e a gente desenvolveu lá dentro de uma forma que no início a gente trabalhava em ciclo completo, sempre trabalhamos em ciclo completo, cria, recria, engorda, mas a gente trabalhava com aproximadamente 900, 950 cabeças. Se a gente for levar em consideração no ciclo completo que o peso médio dos animais dentro do ciclo completo é em torno de 0,7 UA por hectare,
Se a gente está falando de 950 cabeças, são 665 UA por hectare nos 900 hectares. Né? Se a gente pegar esse e ainda dividir 665 pelos 900 hectares, nós trabalhava com 0,73 UA por hectare, a lotação da propriedade. Isso é a realidade lá atrás, na época que a gente arrendava ainda. 2002 que a propriedade passou a ser nossa e a gente passou a desenvolver um pouco mais. De lá para cá, nós vemos fazendo alguns trabalhos. Desde o trabalho de intensificação a pasto, onde a gente trabalhou manejos diferenciados, desde o alternado até o manejo rotacionado. Né? Lembrando que região de Rondônia é uma região com baixíssima necessidade de irrigação, então nós nunca nem cogitamos a possibilidade de irrigação, a não ser que seja uma produtividade muito alta e você quer aproveitar aquele pequeno intervalo de seca que a gente tem. E a gente foi passando pelos anos melhorando a produtividade a pasto, introduzimos adubação há aproximadamente uns 12 a 15 anos atrás. Nós introduzimos as primeiras adubações, correção, adubação, porque aí aumenta a capacidade de suporte, então eu posso mexer nessa lotação minha. E também introduzimos uma estrutura fabril dentro da fazenda, para produzir farelados a custo mais baixo, para aumentar o efeito de substituição, que é quanto mais eu forneço em termos de volume para esses animais de recria e engorda, menos eles atacam o meu pasto, que contribui muito para a conservação da pastagem e o aproveitamento. Assim eu posso pôr mais animais em cima. Hoje nós trabalhamos nos 900 hectares, nós trabalhamos com 3.200 a 3.500 cabeças de lotação estática lá dentro. Em ciclo completo, que é difícil fazer isso. Na recria e engorda a gente até consegue aumentar expressivamente, agora na cria não. Na cria a gente tem que aumentar, mas tem que ficar com bastante cuidado, né? Mas são práticas voltadas desde você... É a principal relação que a gente tem que olhar. A relação solo, planta, animal, né? O produtor hoje ele não presta muita atenção nessa relação. Então, a partir do momento que a gente mexe nos três, a gente pode alcançar resultados fantásticos dentro da fazenda. Ô Neto, possivelmente a gente tem ouvintes aqui que, né, já produzem, já criam, já são produtores rurais, né, agropecuaristas, e possivelmente às vezes a gente vai ter gente ouvindo que quer iniciar a sua atividade. Né? Às vezes tem lá a terra sendo aproveitada para outra coisa, recebeu de herança lá um pedaço de terra, comprou uma chacrinha um pouquinho maior, alguma coisa nesse sentido. E até para contextualizar, você falou um termo aí que é UA por hectare. Qual que é o significado? Hoje, a lotação da fazenda, é importante para a gente contextualizar isso daí, é o quê? Diferenciar lotação de capacidade de suporte. Basicamente, numa linguagem mais tranquila, capacidade de suporte é quanto cabe, lotação é quanto tem em cima, né? Então, às vezes, o pessoal foca demais na lotação, mas está trabalhando termos de capacidade de suporte. O A por hectare serve para os dois. Então, quanto o A por hectare cabe na minha fazenda? Eu estou falando de capacidade de suporte. Quanto o A por hectare tem na minha fazenda? Eu estou falando de lotação. A partir do momento que eu manejo o meu pasto de uma forma que ele tem uma capacidade de suporte X, vamos pegar um exemplo universal. No período das águas, a gente tem uma capacidade de suporte entre 1 a 1,2 UA por hectare. Então, dentro de cada 1 hectare, eu consigo colocar um animal lá dentro de 450 quilos. Importante a gente falar disso. O que é uma UA? Uma unidade animal. Um animal de 450 quilos. É uma forma da gente padronizar o animal sem falar em quantidade somente, sem falar só de cabeças e sem falar de peso total. Eu vou pegar quantidade de cabeças, multiplicar pelo peso e dividir por 450. Eu tenho uma unidade universal. Entendi. Então aí fica até bom para a gente contextualizar mais ainda. O A por hectare, se eu tenho uma capacidade de suporte de 1, mas eu tenho dentro da minha fazenda 3 UA por hectare de lotação, então eu tenho mais animais comendo do que minha terra aguenta produzir. Qual que é o destino? Degradação. Superpastejo, né? Que é quando come mais do que se produz. Perfeito. Por outro lado, eu tenho uma capacidade de suporte de 1 UA por hectare e eu tenho dentro da minha fazenda 0,5 UA por hectare. Então eu tenho um subpastejo. O subpastejo ele é problema também, Edgar e Thiago. Por quê? Porque a gente não perde capim só para baixo. A gente também perde capim para cima. Capim que passa demais do ponto, ele perde muita característica nutricional até chegar ao ponto, se a gente vai falando aí de capins como Mombaça,
como o Zuri, como o Miyagi, são capins de porte alto, se eu deixar passar do ponto, ninguém mais come aquilo. Você já deve ter visto em alguma fazenda que você visita, você chega, parece um canavial. Na verdade é capim. E tá passando de 2 metros de altura aquilo lá, e você vai olhar, aquilo ali é capim. O boi não come mais aquilo. Deixou de ser atrativo para ele. Deixou de ser atrativo. O pessoal acha que tá criando girafa, né? Ao invés de criar boi, né? Em muitos casos, Neto, só para entrar nesse gancho aí, a gente já se deparou com o produtor tendo que literalmente roçar o pasto, porque por conta do capim ter passado da altura ideal. Exato. Né? Então é muito comum. E é uma dificuldade que o produtor enfrenta em Rondônia, isso de forma muito pujante também, essa sazonalidade, né? Então, assim, nas águas você tem pasto demais e na seca você ter pasto de menos, né? É onde a gente tem visto a importância cada vez mais de trabalhar a rotação e a suplementação, né? Principalmente quem trabalha no semi-intensivo, você consegue, de repente, confinar mais na época da seca, né? Onde você tem menos pastagem, e soltar, né, para pastagem na época das águas, que é onde o capim é mais abundante, né? E que ainda é o trato mais barato, né? Eu imagino, né? Isso tudo que você trouxe, Thiago, representa um dos principais problemas da pecuária hoje em Rondônia e no Brasil como um todo, que é o comportamento que o produtor tem com o capim dele. Um comportamento que ou ele deixa sobrar demais, deixa passar do ponto, ou ele consome demais o capim dele, deixando tudo rapado. A gente vê hoje, quando a gente está viajando, você olha para as propriedades na beira de estrada, é tudo rapado. Rapadozão e animal em cima, animal magro, animal debilitado, em cima daquilo. Aquilo é uma agressão com o animal. As entidades que às vezes querem agredir a pecuária, falar que a pecuária faz mal para o ambiente. O que faz mal para o ambiente é essa pecuária. Sim. A nossa pecuária hoje tem uma capacidade de captação de carbono muito maior do que uma floresta adulta. Entendeu? Então nós temos que pensar no quê? A resposta não é atacar o segmento. A resposta é a gente transformar o segmento no qual o potencial dele é real. Então é esse comportamento de variação muito grande. Quando o capim está sobrando demais, eu quero aproveitar esse capim sobrando e deixar a bucha ficar mais alta para eu acumular para a seca. Chega na seca, não dá conta de manejar esse capim. E é o que o povo fala, né? Toda igualdade acaba sendo injusta em algum ponto. Então, Exato. você pegar e generalizar a classe em função de algum tipo de prática é injusto, no fim das contas. Né? Com certeza. Ô Neto, quando a gente fala de tecnificação, tá? Obviamente, nós estamos falando de possibilidades distintas, dependendo do porte e tudo mais. Mas o que entra dentro desse conceito de tecnificação? Tecnificar minha propriedade é necessariamente eu fazer tudo com algum tipo de trator específico, com algum drone. Botar um robô, botar lá dentro. que agora entrou na moda esse trem, né? Daí uns dias nós tem robô aí andando aqui, dando a mão para nós aqui, fazendo serviço de casa, né? Na roça possivelmente não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Né? Mas quando a gente fala do conceito de tecnificação, o que está no meio disso? Excelente pergunta. E a resposta é não é só isso. Às vezes o pessoal liga a palavra a uma coisa muito inacessível, né, Edgar? E não, na realidade a tecnificação é tudo que te leva para um aumento de produtividade. Então, por exemplo, um manejo rotacionado é uma tecnificação. E o manejo rotacionado, o que você vai fazer? Às vezes você já tem os piquetes separados, você já tem as divisórias de cerca, você só vai trabalhar em fazer uma área centralizada para esses animais ter onde comer e beber água ali separadamente. Uma praça de alimentação. E vai trabalhar giro, vai trabalhar manejo de altura de capim. Manejo de altura de capim é uma das coisas mais educativas que a gente tem dentro da pecuária para melhoria de produtividade. Então, a tecnificação vai desde um manejo rotacionado até uma melhoria de suplementação. Eu saio de um mineral, às vezes dá mineral o ano todo para engordar os animais. E animal abatido aí com 4, 5 anos de idade. Isso até há poucos anos era normal. Né? Se falasse há 20 anos atrás em abater animal com 2 anos, com 2 anos e meio, falava que era loucura. E na realidade hoje mudou muito isso. Né? Isso é uma hoje, realidade. É uma realidade, hoje é realidade. Hoje você abate animais com 2 anos, abate animais com 2 anos e meio. Hoje eu abato os meus animais na média da fazenda toda, entre bom e ruim, eu abato com uma média de 2,6 a 2,8 meses.
Até por uma questão de exigência para exportação, né? O mercado tem se tornado mais exigente, né? A procura pelo boi China, o animal com... são 2 dentes? Até 30 meses, né? São até 30 meses 30 de idade. meses. E tem essa idade, essa questão da idade, né? Então, até 30 meses de idade, eu acho que é o principal. O negócio do boi China sempre teve uma exigência mais teórica, mas na hora do vamos ver mesmo, vai da demanda do frigorífico. Quando o frigorífico tinha uma demanda muito mais alta, ele abria um pouco mais o crivo dele, né? Não filtrava tanto. Mas quando não estava tendo uma demanda tão alta, o crivo era mais fechado, aí tinha mais restrições. Exatamente. Mas de toda forma, a gente vê que com o passar do tempo, o mercado tem afunilado, né? Para uma questão de uma carne de procedência, uma genética mais apurada, uma qualidade superior. Inclusive, né? Thiago, Rondônia é referência em qualidade de carne no Brasil. Olha aí. Rondônia hoje, se não me engano, é em torno de 70%, 80% do que é produzido aqui na larga escala dos frigoríficos é padrão exportação. Isso é sinônimo de qualidade, sinônimo de qualidade da produtividade nossa. Eu achei impressão, quando eu viajava, ia comer num restaurante, às vezes um churrasco e um gosto diferente na carne. Às vezes tem relação que a nossa carne é diferente mesmo no sentido de bom e acaba dando uma diferença no paladar quando a gente come fora, alguma coisa? Sim, hoje existe 2 vertentes para a formação da fibra da carne, né? Você tem a carne produzida a pasto, muito mais a pasto, e a carne produzida muito mais a grão. Né? Então a carne produzida mais a pasto, ela vai pegar aquele verde da pastagem, que tem mais riqueza em carotenoide, que colora a carne, né? Então é uma carne mais vermelha, mas é uma energia de mais difícil processamento, então não é igual o grão que cai no bucho do animal, vira energia mais rápido. O capim não, o animal tem que literalmente ficar macegando aquilo dentro do rumen e ele vai virar energia eventualmente. Mas essa energia não é um negócio que produz muita gordura de uma vez, porque não converte tão rápido. Então é uma carne mais vermelha, mais firme, com uma gordura mais externa. Como tem mais caroteno no capim, então é uma gordura mais amarelada também. Ela colore mais a carne, joga para fora essa gordura. Então quando você vê aquelas picanhas de vaca que ela é 4 dedos de carne e 3 dedos de gordura, é a vaca criada a pasto, que ficou mais velha, por isso muita gordura, né? O padrão exportação já é uma bem mais fina gordura, o suficiente para cobrir a carne. Por outro lado, você tem um sistema intensivo que trabalha com mais grãos. O grão, ele acelera essa conversão energética do animal. Então, na hora de produzir a carne, ele produz com tanta energia que ele produz gordura também no processo e entremeia essa gordura na carne. Então, o marmoreio, que é aquela gordura entremeada, ela não vem somente da genética, que o povo fala, o Wagyu, o Angus. Não, na verdade, várias genéticas... nutrição do boi. Parte da nutrição e a genética traz esse potencial para cima. Entendi. Então, por exemplo, hoje nós temos Nelore, que é abatido precoce na nossa propriedade, que a carne vem com marmoreio. A gente tem um marmoreio interessante na carne. É lógico que os Angus que a gente abate, lembrando que Angus aqui no Brasil não é Angus puro, é Angus 50% Angus, 50% Nelore. O Angus, ele vem com um marmoreio melhor. Wagyu, já tive a oportunidade de botar Wagyu na minha fazenda, 2, 3 cabeças. Abateu, o marmoreio é extraordinário, né? Mas o marmoreio vem principalmente desse potencial de energia que você coloca. Se você pegar um Wagyu e tratar ele igual essas vacas velhas daqui de Rondônia, ele vai dar ruim. E vai produzir pouco, ele não vai ter produtividade nenhuma, ele não vai dar dinheiro. Então é um negócio assim, não tem como a gente associar uma genética de boa qualidade a uma prática de baixa intensificação. Muito bom. Desculpa, Edgar, e isso influencia diretamente no sabor da carne. Entendi. Que é o começo do nosso assunto, né? Entendi a relação. Que é essa carne mais firme, ela tem um sabor mais forte, ela é mais fibrosa, mais vermelha, e a carne mais intensificada, com mais marmoreio, e é uma carne mais esbranquiçada, a gordura dela também é mais esbranquiçada porque tem menos caroteno, ela é uma carne com um sabor um pouco mais... um sabor um pouco mais leve, é um sabor diferente.
né? Não é aquele sabor forte da nossa carne que a gente costuma ter. Rapaz, então tá aí, né? Você vê que a conversa aqui hoje não é só para produtor rural, é pro cara que não produz nada às vezes, mas gosta de um churrasco. Então, na hora de escolher a picanha lá, ele já sabe que a gordura mais amarelada é mais da pasto, a gordura mais branca é mais do caroço, né? Você já teve a oportunidade de comer carne em outro país? Estados Unidos ou Argentina, por exemplo? Argentina. Na Argentina não tem base se vai ser tão para esse lado, mas os Estados Unidos ele é mais forte nisso, que é a inserção de hormônios na produção de carne. Você sabe, Thiago, se tem inserção de hormônio na Argentina? Eu não sei dizer. Na Argentina eu não sei. Nos Estados Unidos é forte. Estados Unidos é forte. Boa. Não, a Argentina é muito boa a carne lá. A genética, porque lá na Argentina a gente pega um sistema produtivo parecido com o nosso, mas uma genética de gado europeu. Então a carne lá, além de saborosa, por causa do potencial, é uma carne de produção com bastante marmoreio também. Agora, carne americana, além de tudo, eles ainda colocam hormônio para aumentar mais ainda a produtividade. Então o gosto da carne é completamente diferente. A energia é mais violenta ainda. Mais violenta ainda, exatamente. E os viés de nutrição que a gente tem aí também dá diferença. O famoso gosto de algodão na carne, né? Que o pessoal fala caroço de algodão. Eu, particularmente, não tenho problema com animais que foram tratados caroço de algodão. Mas a grande maioria aí do pessoal é bem restritivo com isso daí. Maravilha. Ô Neto, partindo para uma vertente agora, voltando a falar um pouquinho de tecnificação, vamos falar para aquele produtor, vamos dizer assim, um pequeno produtor. Vamos imaginar aquele produtor que tem ali 1 lote, 2 lotes, que hoje ele trabalha num sistema totalmente extensivo com baixa tecnologia. Aquele cara que não tem uma balança dentro do curral, aquele cara que tem pouca divisão na pastagem dele, certo? Aquele cara que ainda não parou para fazer a gestão da propriedade como de fato se fosse uma empresa a céu aberto, digamos assim. De uma forma resumida, como você aconselharia hoje esse cara a começar a dar os primeiros passos no rumo da tecnificação da propriedade dele? O que ele tem que buscar, né, Thiago? Eu imagino, por exemplo, ele não vai começar já comprando um drone, por exemplo, né? Então, imagino eu que esse não seria o primeiro passo. É o que compra o drone. Geralmente é o cara que está mais preocupado com o drone, está preocupado com qual programa que ele vai usar. Mas vamos lá, Thiago, perfeita essa pergunta sua. Por quê? É a gente voltar numa das coisas que é, inclusive, o que eu mais falo em vídeos, é o que eu mais falo em live, em palestra, é o básico bem feito. Então, qual que é o primeiro aspecto que o produtor rural... Aí, Thiago, eu estendo aqui não só para aquele produtor de pecuária mais extensiva, mas os produtores de forma geral. Primeira coisa, terminou de ouvir a gente conversar aqui hoje, vai olhar isso aí na sua fazenda. Percentual de área de cobertura no seu solo. Seu solo, você tem lá a sua propriedade, você conta quanto de área útil você tem lá dentro. Pode medir isso no olho mesmo. Olha quanto disso está coberto por capim. Se alguma área útil sua, a área de pastagem, não está coberta por capim, um pedaço que seja, uma bola ali no meio que não está coberto por capim, é uma preocupação que você deve ter. Como que eu vou fazer para cobrir aquilo ali de capim? Às vezes é espécie forrageira que não está adaptada ao ambiente. Às vezes é excesso de manejo de intensificação, mas a pessoa não está preocupada em adubar o solo. Às vezes é um controle de lotação totalmente indevido com o sistema e faz um superpastejo, rapa aquele ambiente ali, degrada o capim naquela região. Às vezes é um manejo de corredores que tem na fazenda, passa muito animal ali e acaba matando o capim naquela região. Então são vários fatores que faz o capim não estar presente naquela área. E quando eu falo área coberta, é por capim. Porque às vezes a área pode estar coberta por erva daninha também. Praga. Então todo nível de degradação deve ser cuidado na fazenda. E dá para ser cuidado desde práticas com herbicida até práticas de corte do capim mesmo. Você pega os animais, coloca para comer o capim, deixa baixar até a altura de entrada, a altura de saída. É um negócio que nós vamos falar aqui hoje. Eu acho importante a gente falar sobre isso hoje. Mas baixou o capim até a altura mínima que ele pode ficar. Tirou os animais, faz um manejo com herbicida ali, ou até roçar mesmo as ervas daninhas que está mais atrapalhando,
e depois deixa o capim subir de forma assim, uniforme. Deixa ele subir para valer. Só o que o capim abafa de erva daninha, você já diminui ali pela metade as ervas daninhas que você tinha. Então, só de área de cobertura, você já permite que o seu capim melhore a qualidade, inclusive, do seu solo. Ô Neto, e acho que aproveitando a pergunta do Thiago, nós estamos indo muito nessa história aí de, né, nessa realidade de trazer o pequeno produtor. Nós estamos quase que criando aqui um plano de negócio, um plano de atuação aqui, né? Uhum. Então, pequena propriedade, os piquetes ali dividido, nós estamos falando de controlar a altura do capim, que isso pode ajudar ali na erva daninha. Mas vamos começar a dar uns números assim para essa propriedade, para a gente trazer um pouco mais de identidade para ela. Uhum. Nós estamos falando de piquetes e repartições de no mínimo quantos metros quadrados, quantos hectares, qual medida que a gente poderia usar para trazer relevância. Vamos pegar, vamos ir no extremo do pequeno, vamos pegar um produtor, sei lá, com 3 alqueiros, com 5 alqueiros. Vamos entender como é que a gente poderia dividir isso daí para trazer identidade aqui, para colocar uma prática em cima. Certo. Para falar disso, Edgar, se você me permite, eu quero falar só um pouco da parte do tripé da produção, que vai ter tudo a ver com isso que você está falando. Perfeitamente. Que é o quê? Hoje o tripé da produção é manejo de forma geral dos animais, do pasto, manejo sanitário, genética e nutrição dos animais. Esse tripé, vocês imaginam que é o tripé que está segurando esse microfone aqui hoje. Se eu tiver um tripé com um pé desse daqui pela metade, o microfone vai ficar torto, talvez vai até cair. A produção nossa, ela está em cima de um tripé pecuário. Se eu vou investir, eu tenho uma pequena propriedade, agora indo para a pequena propriedade que você trouxe, eu tenho uma pequena propriedade. E até contextualizar, viu, Neto? Porque às vezes, até o médio, o grande produtor que está nos ouvindo, ele consegue, às vezes, desdobrar esse olhar da pequena propriedade para, obviamente, operações maiores, né? Então vamos nivelando. Ótimo. Vou falar desse negócio da pequena propriedade. Se possível, me lembra desse comentário que você acabou de fazer agora, que tem uma coisa importante para ser falada aí também. Maravilha. Quando esse pequeno produtor ele quer evoluir a produtividade dele, como eu disse mais cedo, ela é praticamente obrigatória, né, para ele sair daquele cenário de custo produtivo muito alto, você tem que melhorar um pouco a nutrição dos seus animais. Só que não adianta nada você melhorar a qualidade da nutrição da nossa suplementação de ótima qualidade se você não melhora a qualidade da pastagem. Qualidade da pastagem, quais que são as formas que tem de melhorar? Sem investimento em nutrição de solo e com investimento em nutrição de solo. Sem investimento em nutrição de solo, você vai trabalhar com manejos. Dividir os pastos, colocar... Vamos supor que você vai começar ali dividindo em 6 piquetes, essa propriedade de 5 hectares. Vão ser 6 piquetes proporcionalmente ao tamanho da propriedade, 6 piquetes relativamente grande. Você vai ter nessa divisão. Nesses 6 piquetes, você vai trabalhar com 3 lotes, alternando entre um piquete e outro, cada um desses locais. À medida que você vai evoluindo e vai pegando mais o jeito do manejo, porque só de você sair de uma propriedade onde era tudo um piquetão só e você partir para 6 piquetes, muita coisa vai mudar na sua rotina. Principalmente frequência que você tem que ir lá visitar aquele lote. Mas vamos supor que você vai melhorando aquele sistema e você melhora a nutrição desses animais. Coloca uma suplementação farelada. Saiu do mineral, foi para uma suplementação farelada. Você concorda comigo que eu estou subindo o tripé um pouquinho de cá e vou subir um pouquinho na parte de genética também. Eu já paro de comprar aqueles pé duro, só pé duro para minha fazenda e começo a comprar um lotinho mais uniforme. Não precisa fugir do cruzado. Que seja uniforme. Para de comprar tatu com cobra, comprar desde um animal de 400 quilos que vem no mesmo lote de um animal que é do tamanho de um cachorro. Entendeu? E tem muito isso. Por quê? Porque é mais barato, é mais fácil de comprar. E vem misturado, isso é tão prejudicial para a propriedade, porque o que esse animal gasta de estresse brigando um com o outro por disputa de comida e disputa de território, é uma sociedade, né, Edgar? Com certeza. É uma sociedade animal. Imagino. Então, esse é um problema também. Então, só de você melhorar essa parte da genética, um pouquinho da nutrição, um pouquinho do manejo, eu subi um pouquinho os 3 tripés. Aí eu pego um desse lote, dos 3 que eu montei, estou voltando para a propriedade de 5 alqueires, peguei um desses lotes que eu estou trabalhando ali. Eu vou fazer o quê? Vou pegar aqueles 2 piquetes que ele está rodando
e vou dividir cada um desses 2 piquetes em 2 piquetes. Então eu vou ter um rotacionado com 4 piquetes, mais 2 alternados de 2 piquetes cada. Então aquele sistema é o meu mais intensivo aqui da propriedade hoje. Ele vai me permitir aumentar a lotação, ele vai, se eu quiser aumentar mais ainda, eu posso adubar, aí eu adubo só ele. Eu posso melhorar a nutrição só dele. Aí vira um campo experimental dentro da minha propriedade. Aí me traz para um aspecto que eu acho que conecta com aquilo que você estava falando lá atrás. Pequeno, médio, grande produtor. Quer intensificar sua fazenda? Começa pequeno. Não começa grande, não. É um problema tão grande quando você começa... Produtor rural, eu visitei um produtor em Pimenteiras há muito tempo atrás, deve ter uns 2, 3 anos isso, e ele queria intensificar com adubação. A propriedade dele, sem brincadeira nenhuma, era 16 mil hectares. Lá no Cone Sul. Ele queria começar intensificando 3 mil hectares. Queria começar adubando uma vez 3 mil hectares. Eu fui o que sentei com ele e falei assim, tudo bem que 3 mil hectares é uma proporção pequena frente ao que você 16, tem, né? mas você pegar dos 16, você tira 8 mil hectares só de solo de pastejo nativo, né? Então é praticamente coisa que não dá para mexer, mas ele ainda assim fica com uma proporção um pouco menor. Eu falei, em vez de mexer com 3 mil, mexe com 300 hectares. 300 hectares é uma área grande. Aduba só ela. Por quê, Edgar e Thiago? A adubação vai trazer mudança de rotina na propriedade. Você provavelmente vai ter que designar um funcionário só para mexer com aquilo ali, para ficar mais por conta, para gerenciar aquele sistema intensivo. Vai mudar o maquinário que você mexe, aí entra na tecnificação de comprar maquinário diferenciado. Vai mudar na forma que você compra suplemento. Às vezes você para de comprar suplemento pronto, começa a produzir dentro da sua propriedade. Então vai mudar vários comportamentos. E nesse processo, Edgar, tem muito aprendizado. E você concorda comigo que você perder dinheiro... Porque para o aprendizado a gente sempre tropeça em alguma coisa. É normal isso acontecer, né? Sim. Você tropeçar em uma proporção de 2% da sua propriedade e tropeçar numa proporção de 30% é uma diferença muito grande. O erro ele faz parte desse processo de inovação, mas de fato eu preciso errar dimensionado, eu preciso errar dentro de um laboratório, de uma caixa, como o pessoal chama aí, na tal da sandbox, uma caixinha de areia limitada. E aí funcionou, replica e acelera. Não, funcionou, aí você já transforma esses. Agora vamos voltar aqui nos 5 alqueires e depois vamos exemplificar para uma propriedade de 21 alqueires, né? Que é, se não me engano, um lote, né? Então, se você tem aqui no 5 alqueires, eu fiz nesse pedacinho, terminei de fazer, tem uma cliente minha no estado de Goiás que ela tá saindo do leite e indo pro corte. Eu falei para ela, a mudança nós vamos fazer em um lote seu. Fizemos em um lote, girou, resultado fantástico, muito bom. Aí agora nós vamos fazer mais 2 lotes. Além desse lote que ela está fazendo, nós vamos adicionar mais 2 no próximo giro. Por quê? Ela já aprendeu muita coisa aqui. E agora nós vamos colocar mais 2 lotes para rodar. Aprendeu com esses 2 lotes, os 3 pode virar 6 depois, que pode virar 12 depois. Depende do tamanho da propriedade, né? Mas sempre expandindo com aquilo que você já sabe como é que roda. E eu fico observando na fala do Neto, Thiago, não tem nada fácil. Não tem, em que pese ter onde a gente buscar informação, acho que a gente pode até falar mais disso depois, mas não tem receita de bolo pronta e um botãozinho que você aperta lá, tá tudo rodando. Até porque, por mais que a gente tá falando de criar boi, quem toca o negócio são seres humanos, são pessoas que precisam ser gerido, precisa ter processo de gestão. Nós estamos falando de uma empresa. É uma empresa a céu aberto. Né? Exato, não é milagre, né? Não, e se alguém tentar te vender milagre... Desconfia. Desconfia, porque geralmente é fria. É verdade. O Neto e Edgar, e assim, na fala do Neto, Edgar, eu percebi que ele se baseou em um tripé, que faz todo sentido, mas voltando naquele assunto, de onde começar para quem hoje está no extensivo mesmo, né? Aparentemente é cuidando da sua lavoura de capim. De capim, exato, é o pasto. Resumindo tudo aquilo que eu falei para você, Thiago, cada centímetro quadrado de terra seu tem que estar coberto por capim. Exatamente. Essa é a primeira obrigação do produtor rural. Depois vem outras preocupações. Sim. Depois vem outras preocupações. Sobre isso que a gente estava falando, e um negócio que eu falei que eu iria adicionar aqui na nossa conversa, Edgar,
A relação mais importante que existe dentro da fazenda é a relação solo-planta-animal. A grande maioria dos produtores está preocupado só com a relação animal. Ele acha que o animal, só de você botar no pasto, ele vai produzir. Não preocupa com o pasto. Deixa comer o tanto que quiser e tudo mais. Esse produtor geralmente está perdendo dinheiro e às vezes ele nem está vendo que está perdendo dinheiro. Quando a gente evolui isso para a relação solo-planta, ou melhor, animal-planta, que é a primeira relação de pecuária, você pega aí hoje produtores com 20 anos de propriedade que nunca adubaram a fazenda. Rondônia tem demais isso. Sim. 20 anos de propriedade, nunca botou 1 centímetro quadrado cúbico de adubo na propriedade. Então, essa relação planta-animal, ela funciona. Se bem feita, ela funciona. Conservando o capim na altura de manejo correta, a altura mínima ou chamada altura de saída, o que ela é? É a altura de reserva do capim. É a altura que o capim precisa para fazer fotossíntese, trocar energia com o sol e voltar a brotar numa taxa de rebrote legal. Em 15, 20, 21 dias, ele volta para a altura máxima dele. O que é a altura máxima do capim? É a altura que você tem que colocar os animais em cima do capim de novo. Porque se você deixar passar do ponto, você cobre 100% o solo e começa a ter problema químico no solo. E você falou bem na hora, eu anotei aqui, a altura de entrada e a altura de saída. Show. Então, quando eu estou aqui fazendo a rotação nos meus piquetes, nos lotes, né, trabalhando frequência e tudo mais, existe uma altura ideal para eu mudar ele para o outro piquete, para eu colocar ele no piquete? E qual que, se existe, né, você está colocando que sim, como o produtor consegue saber dessa altura ideal? Depende da espécie do capim, do perfeito, tipo? Ótimo. Isso me traz algumas respostas, mas eu vou começar pela pergunta base. A altura de entrada e a altura de saída é o manejo mais correto de se fazer com capim hoje. Enquanto a grande maioria dos produtores acha que o manejo correto do rotacionado é em dias. Falar, o rotacionado de 4 piquetes, o correto é deixar 7 dias em cada piquete. Na maioria funciona desse jeito, que é um manejo tropical tradicional. Mas, se o solo ele é um pouquinho melhor, esses 21 dias que vai demorar para voltar para o primeiro piquete, ele vai passar demais o capim. Aí eu vou ter um capim que ultrapassou essa altura de entrada, ou a altura máxima. Então, o que eu tenho que obedecer em primeiro lugar é a altura de pastejo. Por isso que o rotacionado, a partir do momento que eu implantei ele na fazenda, eu tenho que ter uma pessoa mais próxima dele. Meu manejo vai mudar ali. Porque eu tenho que estar de olho o tempo todo. Se possível, até comprar uma régua. A própria Embrapa tem uma régua que você compra na internet, coisa baratinha aí, sei lá, 30, 40 reais, que você coloca essa régua assim e ele te dá as alturas de acordo com a espécie forrageira. Agora vamos para outra parte da sua pergunta. Existe uma altura ideal? Sim. Toda espécie forrageira tem a altura de entrada e a altura de saída. Se você entrar no Google agora, você vai digitar lá altura de manejo dos capins. Você vai encontrar lá a altura de manejo do mombaça, a altura de manejo da braquiária brisanta, a altura de manejo do decumbens, da umidícula, do zuri, do miyagi, do paredão, da umidícula que é baixinha, a braquiária normal que é média, o pânico que é alto. E isso traz uma terceira coisa para a gente falar aqui, que é o quê? A consorciação de forrageiras, que é uma coisa que o produtor faz de qualquer jeito e que a primeira coisa que ele tem que colocar na cabeça é obrigatório na consorciação, que é a utilização de 2 espécies ou mais no mesmo ambiente, é o quê? Evitar alturas de manejo diferente. Evitar você botar... O que mais acontece aqui em Rondônia... Cara, aqui em Rondônia é campeão disso aqui que eu vou falar agora. É braquiarão com mombaça. É para todo lado que você vai e é um dos manejos mais errados que existe. É o braquiarão com mombaça. Por quê? E essa combinação, quando a gente olha para Rondônia, a melhor combinação funciona para o estado inteiro? Por conta de clima? Não, cada região eu tenho... Exato. São vários fatores que influenciam qual é a espécie forrageira que eu vou utilizar na minha propriedade. Perfeito. Então, clima é uma que influencia muito. Nós estamos num clima tropical e bem amazônico, né? Uma vegetação amazônica, então a umidade nossa aqui é alta. É excelente para a produção dos capins da categoria C4, que a gente tem, que são capins de alta produtividade e menor concentração nutricional. Diferente, por exemplo, dos capins que a gente tem lá na região sul. São capins mais baixinhos,
mais escuro, então a concentração é maior, né? Então é diferente tipo de manejo. Nós aqui são capins geralmente mais volumosos. Clima, qualidade do solo, eu posso ter dentro da mesma propriedade um solo mais argiloso e um solo mais arenoso. São características diferentes. Entendi. Capacidade de drenagem do solo, então o solo que às vezes drena mais fácil, ele aceita várias espécies forrageiras. O solo que não drena tão fácil, a umidade fica retida naquela porção mais alta do solo, fica mais ali, fica ruim para o braquiarão, por exemplo, que o povo gosta de usar demais, mas o braquiarão não é um capim tão ideal assim para Rondônia. Isso aqui, ó, notícia bombástica. Braquiarão não é o capim ideal para Rondônia. Rondônia é uma região úmida, cara. O que dá de, eles chamam de morredeira do braquiarão aqui, é muito forte. Então, assim, vai ter capacidade de drenagem do solo. E por último, devo ter deixado passar uma coisa ou outra aqui, mas a capacidade de investimento do produtor rural. Se o produtor rural não tem conhecimento de capim, não tem investimento, não adianta ele querer colocar um capim de altíssima produtividade. O solo dele pode ser propício, mas se ele botar um capim de alta produtividade, ele vai ter que adubar. Perfeito. Ele vai ter que fazer um manejo em cima, bem dividido, com muita rotação. Então, depende de vários fatores. Dentro da mesma fazenda, você pode ter fatores completamente diferentes. Entendi. Ô Neto, pegando o seu gancho aí, acredito que essa hoje seria a grande diferença, né, em relação do pecuarista para o agricultor de precisão, Com né? certeza. Principalmente no nosso estado, isso é observado de uma forma muito forte, né? Tem uma frase muito famosa aí no meio do agro, que talvez você já tenha ouvido falar, que a pecuária aceita erro, a agricultura não aceita. Mas parece que o que a gente tem observado é que a pecuária tem aceitado cada vez menos erro, né? Não está sendo tão assim como era antigamente, né? Não está mais cabendo aquele boi de 4 anos, de 5 anos, não está mais cabendo aquela propriedade há 20, 30 anos sem ser feita uma reforma de pasto. Então, assim, o que a gente tem observado é que se o produtor não procurar se atualizar, se tecnificar, se aprimorar, ou possivelmente com o tempo ele vai acabar ficando para trás, ou a área dele que hoje é de pecuária possivelmente pode ser convertida para lavoura, né? Isso às vezes até compensa para ele fazer isso. Ô, Tiago, até me permita, assim, a gente estava discutindo sobre o futuro da pecuária, profissional da pecuária e olhar de futuro, né? Em cima disso que tu comentou aí, me parece que não tem outro caminho. A pecuária do futuro, a agropecuária do futuro, ela é do cara que manja da gestão, que é profissionalizado, ele, independente se ele tem ou não o conhecimento, ele vai ter que buscar mais conhecimento, ele vai ter que aprimorar os modelos de gestão da propriedade dele, e ele vai ter que virar empresário rural. Não me parece que tem outro caminho, não. Ou tem, Neto? Exatamente, é isso daí mesmo. E falando um pouco do que vocês dois estavam falando, Tiago, essa questão que você trouxe agora da pecuária versus agricultura, por que a pecuária hoje ela não está aceitando mais tanto erro quanto aceitava antes? Porque antigamente era a era do rei do gado, né? Todo mundo que tinha gado necessariamente já era uma pessoa bem de vida, né? Já trazia status para essa pessoa. Por quê? Porque você vendia um boi gordo, você comprava 5 animais, você comprava 5 bezerros. Né? Hoje não, hoje você vende um boi gordo, você compra 2 bezerros e olha lá, compra às vezes 2,5 por ali, depende do período que a gente está passando. Então, naturalmente, a margem da pecuária reduziu muito. Redução de margem aumenta e muito a necessidade de intensificação, porque você aumenta giro e você dilui custo produtivo. Então, a intensificação ela é obrigatória para redução de margem, porque senão, se você mantiver no modelo mais extensivo, você vai acabar caindo aí no grande problema que a gente tem, que é acúmulo de custo fixo dentro do nosso custo produtivo. Então, isso aí é muito realidade que você falou, Tiago. A agricultura, um pecuarista hoje, ele tem dificuldade de se tornar um agricultor. Mas um agricultor sempre vai ser um excelente pecuarista, porque ele já vem com as práticas boas. E passando para a parte de empreendedorismo dentro da pecuária, é obrigação. A pecuária hoje,
plataforma que nós temos, chama Escola de Pecuária Lucrativa, qual que é o nosso foco? Aquele produtor que vê a propriedade como hobby e ele está querendo acordar. E ele quer falar assim, putz, minha propriedade ela podia começar a me dar dinheiro. Como é que eu faço para minha propriedade dar dinheiro? Ou até melhor, como é que eu faço para eu parar de viver de 2 negócios e eu me dedicar à minha propriedade? Ela passar a ser rentável. Para isso, ele vai ter que medir indicadores, o que não é difícil, tem vários estágios para fazer isso. Para isso, aí entra um negócio importantíssimo. Uma pergunta que estava dentro dessa sua pergunta, dentro da sua colocação. O que esse profissional que vai trabalhar no agro do futuro precisa ter de conhecimento? Isso é uma pergunta importantíssima de ser feita hoje, que muita gente às vezes erra, porque eles vão para o lado do conhecimento específico. E na verdade hoje é muito mais as habilidades que a pessoa tem que importa. E se me permite, eu acredito que hoje a principal habilidade que falta no profissional do agro e no produtor rural também é lidar com gente. As pessoas muitas vezes entram no agro de forma geral, aí eu estou falando de engenheiro ambiental, de agrônomo, de zootecnista, de veterinário, que entra nesse ramo porque fala assim, ah, não, eu vou entrar nesse ramo porque não mexe com gente. Vou mexer com bicho, vou mexer com bicho, vou mexer com planta, não mexe com gente. Aí é que você tem que aprender a mexer com gente. Perfeito. E tu observa, o teu comentário é muito positivo, o Neto, porque tudo está interligado. Todas as áreas, segmentos de atividade econômica, e acho que ficou provado aqui, né? O Neto estava contando um pouco do negócio dele, Escola Pecuária Lucrativa. Isso, o EPL, Escola de Pecuária Lucrativa. Né? Um negócio que começou lá em 2019, pré-pandemia, e que hoje tem um time imenso, né? Dando suporte para toda a operação. Eu acredito, tá? Vou arriscar aqui que igualmente a gente está falando dos negócios agropecuários, tu não teria o teu negócio do tamanho que está hoje sozinho. De jeito nenhum. Então, da mesma forma, o produtor rural não vai conseguir ter o negócio dele grande, Exatamente. Trabalhando sozinho ou achando que ele consegue trabalhar Exatamente. sozinho. O Edgar, uma das últimas parcerias que eu fiz ali dentro da escola foi com um cara chamado Ricardo Arantes, que hoje ele está estourado na internet, fala bastante. Toda hora aparece um corte daquele pessoal do MFcast e ele aparece falando de gente. E ele fala exatamente disso, gente dentro da fazenda. O produtor rural hoje tem uma relação muito dificultada com as pessoas que trabalham na fazenda dele. E esquece de perceber que essas pessoas que estão dentro da fazenda têm necessidades. E que aí ele traz um dado que eu acho muito bacana, que é o quê? Muitas vezes o conforto e os pontos positivos dentro da propriedade mais voltado para a família do funcionário ajuda muito mais o funcionário a ficar do que às vezes você enxergar só a necessidade do ambiente de trabalho dele. Então, por exemplo, se ele mora na fazenda com esposa e filhos, as necessidades dessa família dele, porque se eles não estiverem agradando daquele lugar, eles vão convencer o cara a ir embora. Sem dúvida nenhuma. E se você capacita um cara só tecnicamente, mas você não vê o lado da necessidade humana dele, ele vai aprender o que tiver que aprender e vazado ali, ou se o ambiente de trabalho não for legal para ele. Por isso é importante, por exemplo, ele falou um negócio, cara, que eu não tinha me tocado. A fazenda, por menor que ela seja, é importante ela ter um Instagram. Porque Instagram gera conexão. Com certeza. Conexão Legal. melhora a imagem da sua propriedade, atrai pessoas que querem trabalhar na propriedade. As pessoas vão sentir orgulho de estar exatamente envolvido e vira naquilo uma ali. vitrine daquela. A vitrine, ela não é só para quem está vendendo alguma coisa para o público. O produtor está vendendo para o frigorífico, na maioria dos casos, ou às vezes para captação de leite, né? Para uma gente, fugiu da ideia, mas alguma cooperativa, né? E um laticínio. Sim. Me fugiu da cabeça a palavra laticínio. Mas, querendo ou não, ele tem que estar aberto para as pessoas enxergar mais sobre a propriedade dele. E isso tem tudo a ver com as pessoas que trabalham dentro da propriedade. Então, essa relação aí de enxergar o ser humano que está dentro da propriedade é bom. Para o pequeno, para o médio, para o grande, para todo mundo. Maravilha. Tiago, estamos caminhando para o final. Tá? O papo tá bom, hein, Neto? Pisca sim, já deu. Pisca já quase era. nosso tempo. O povo já tá piscando as luzinhas para nós aqui, que estamos chegando perto do horário. Tá? Ô Edgar, e para finalizar pelo menos da minha parte, esse tempo todo a gente compilando
essa quantidade de boa informação, né? Eu fiquei pensando de que forma que nós que somos de instituição financeira, né, uma cooperativa de crédito, podemos estar somando no dia a dia do produtor rural, né, com as soluções financeiras. Ó, se você não falasse, era a minha próxima pergunta, viu? Falamos de intensificação, de tecnificação, falamos de uma série de situações e, obviamente, algumas delas vão necessitar de investimento. E aí, Thiago, como é que o cooperativismo de crédito, a Cicobi Centro, pode auxiliar os seus cooperados produtor rural? Perfeitamente, Edgar. A Cicobi Centro não poderia ficar de fora desse nicho, né? Desse ramo de atuação que é o agro, né? Ainda mais onde nós nos localizamos, né? A maioria das agências aqui no coração do estado de Rondônia, né? A maior parte delas. Então, assim, aqui em Rondônia, principalmente, ou você é do agro ou você presta algum tipo de serviço para o agro. Se não, você está fora do jogo. Direto ou indiretamente. Né? Direto ou indiretamente, a gente tem que estar ligado, né? E isso está muito interligado com o nosso propósito, né? Então, assim, em todas as nossas ações, em todas as nossas soluções financeiras, a gente procura, de fato, facilitar a vida de quem trabalha no campo, né? Como, por exemplo, já que estamos falando aqui de pecuária de corte, hoje é uma realidade. A maioria dos nossos frigoríficos só compra gado pagando a prazo, né? A maioria. Alguns só compram a prazo e na maioria das formas é assim. E hoje a gente tem um descasamento de fluxo de caixa muito grande, né? Onde o produtor ele fica ali 30 dias ou mais sem essa receita do gado que ele já entregou, né? Então é onde a instituição acaba trazendo a possibilidade dele antecipar esses recebíveis, né? Com a linha de NPR, né? Que já é bem conhecida. Hoje, se falando de tecnificação de uma propriedade rural, eu posso dizer que, a grosso modo, praticamente tudo pode ser financiado. O que vai depender bacana. é de qual linha de crédito eu vou utilizar. Então, desde uma máquina, equipamento, um drone, uma reforma de pasto, não importa a sua necessidade. Existe, de alguma forma, alguma linha de crédito que vai te atender naquilo. E fazendo até um parêntese aqui, Thiago, hoje um produtor rural com um capital na mão melhora o poder de compra dele, e um produtor com poder de compra, ele tem melhores preços, Barganha mais. ele consegue melhorar o volume de compra dele e ele consegue acelerar o processo de intensificação. O produtor às vezes acha que está indo na vantagem em comprar com prazos muito longos. Eu comprei tal coisa com 120 dias, vou pagar só depois que eu vender meus animais que eu fiz aqui. Só que ele está pagando muito mais caro naquilo. E um produtor com poder de compra, ele consegue colocar esse processo de intensificação para acontecer muito mais rápido. Normalmente, né, o custo do dinheiro no varejo ou no atacado, onde ele vai comprar esse produto, ele é muito maior do que se ele pegasse uma operação de crédito e, né, quitasse Nem compara. à vista aqui, não tem comparação Nem nenhuma. compara. Então, de fato, dinheiro no bolso, o produtor consegue fazer muito mais negócio, sem dúvida nenhuma. Saber trabalhar, saber aplicar, que o retorno é garantido, né, Edgar? E tem o outro lado da moeda também, né? Muitas vezes o produtor ele vendeu uma certa quantidade de carga, ele tem dinheiro na conta e ele está na incerteza. E aí, qual é o próximo cenário para o semestre que vem, para o ano que vem? É de queda, é de estabilidade, é de alta? Então, assim, a gente consegue levar para ele alternativas que, se ele achar viável, ele investir, talvez não tudo, mas uma parte, né? Uma pequena parte, ele vai fazer ali uma segurança, né? Onde ele vai estar protegido, né? Por indexadores, né? De alteração de Selic, para se vir a uma eventual queda, digamos assim, nem tudo vai estar comprometido, né? Ele vai ter ali uma segurança financeira. Então a gente faz esse trabalho também de consultoria financeira para aqueles produtores rurais que são cooperados da Cicobi Centro, buscando levar de fato alternativas, né, Edgar? Soluções financeiras a depender do perfil do produtor. É bem isso, Thiago. E eu acho que mais do que falar de produto, serviço que está na prateleira, é trazer conhecimento. Tá? Deixar aqui registrar, viu, Neto? Muito, muito obrigado pelo bate-papo. Tá? Aprendi muito, fiz um monte de anotação. Tá? Vou transformar isso aqui numa apostila. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também leva muito conhecimento, leva
prática, leva vivência para o seu dia a dia e pode aplicar isso nos seus negócios. Então, é trazer junto o propósito de onde aplicar. É trazer junto a fundamentação do porquê, às vezes, pegar então crédito, mas aplicar com consciência, até porque dinheiro, o grande propósito dele é que ele gere mais riqueza, especialmente no ponto que nós estamos falando aqui. O pior dinheiro que existe é aquele que você pega para pagar a dívida. Você tem que pegar dinheiro para investir, gerar mais dinheiro, ele ser superavitário, você dá conta de pagar o juro, devolve para a instituição financeira e ficou com a riqueza dentro da sua propriedade. Então, Neto, suas considerações finais, muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Obrigado, Edgar. Obrigado, Thiago. Obrigado a todo mundo da equipe, tanto a equipe aqui do estúdio, a equipe do Cicobi, que fez esse convite aí pra gente. Eu falo isso para todo mundo que está estudando para melhorar algum aspecto na pecuária. Conhecimento reduz risco. Não só na pecuária, em tudo, né? Em tudo. Todo tipo de Concordo. investimento que você vai fazer, o conhecimento, quanto mais conhecimento você tem naquela área, menor vai ser o seu risco para poder manejar. Então vão atrás de conhecimento. Nós temos aí hoje internet, apesar de ser terra de ninguém, tem muito profissional bem capacitado. Tem muita porcaria também, né? Mas tem muito profissional bem capacitado. Quando eu falo porcaria, tem porcaria tanto de entretenimento quanto na pecuária. Tem muita gente ensinando. Desinformação tem demais. Então, não somente o meu perfil, mas vários outros perfis interessantes para a gente poder seguir aí na pecuária. Não vou citar, senão vou ser injusto com alguns, mas nós estamos presentes lá no Instagram, @pradoneto.pec. Hoje nós temos um trabalho bem consistente lá dentro e nós estamos presentes no YouTube também, Prado Pecuária Lucrativa, e crescendo cada vez mais, estabelecendo parcerias cada vez mais. Então, Cicobi Centro já é um parceiro nosso aí de longa data e agora com essa nova conexão com vocês, espero que a gente se aproxime cada vez mais para levar para o produtor soluções. Eu acho que o principal nosso é levar para o produtor uma série de soluções. Sabe, Neto, nós temos como propósito do sistema Cicobi, tá? Isso é nacional, isso não é só Cicobi Centro, não. Nosso lema, ele é conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. E isso não é clichê. A gente leva esse negócio tão a sério que o que nós estamos fazendo aqui é exatamente cumprindo com esse propósito. Nós estamos aqui conectando pessoas, tá? Então tem o pessoal da Aura que está aqui auxiliando hoje a gente no estúdio, o pessoal do marketing. O Neto veio aqui, né? Colocou à disposição o seu tempo para a gente conversar. Estamos conectando pessoas que estão nos assistindo. A gente sabe Deus onde é que vai chegar esse material depois. Isso vai ecoar por todas as redes aí. E essas pessoas, elas passam a ter, as que fazem parte desse movimento cooperativista, justiça financeira, porque não se trata de pagar mais para ter a mesma coisa. E com certeza prosperidade. Até porque prosperidade se manifesta de várias formas. Uma delas é a financeira. É prosperidade em qualidade de vida nos seus negócios, melhor organização na gestão dos seus negócios. E eu acho que no fim das contas, Neto, é isso que importa. A gente passa aqui nesse plano, nós temos que conduzir para isso aqui ficar alguma coisa melhor depois que a gente for. Né? Exatamente. Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Thiago, obrigado demais da conta aí. Eu acho que valeu esse co-host aí. Valeu muito a pena. O que eu previa lá no início aconteceu, né? A prosa foi boa demais da conta, né? E é isso aí, é realizar mais vezes, né? Pra gente continuar adquirindo e transmitindo conhecimento, né? Valeu muito a iniciativa. Obrigado, Neto. Obrigado, é um prazer, Thiago. meu irmão. Prazer Tamo foi todo junto, meu. tá? Muito obrigado. Pessoal, é isso, tá? Ficamos por aqui. Nos encontramos nos próximos episódios. Obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Conversas Cicobi.